Você tá vendo a briga que tá acontecendo entre Flamengo e Palmeiras para contratar o Danilo? E o Botafogo já botou, só vai levar quem pagar 40 milhões de euros. Flamengo e Palmeiras estão ali, eu quero, porque o maluco joga demais. Joga demais. Tem um jogador do Cruzeiro, o Matheus Pereira. Irmão, ele já falou que está insatisfeito. Ele tem contrato até 2028. Tá? Ele estava até na pré-lista. Ele renovou o contrato dele agora, em janeiro. Mas só que ele não está satisfeito lá no Cruzeiro. Não tá. Segundo o Transfermarkt, ele está custando a bagatela aí de 14 milhões de euros. É muito dinheiro, irmão. Se você quer disputar coisas grandes, você tem que ter jogador grande. Jogador grande é caro. Jogador grande custa caro. Mas eu não sei se ele vai querer, Jonas. Cara, faz a porcaria da proposta. Teve um monte de gente que veio falar assim, Jonas, mas o Bahia tá negociando com o Scarpa. O Bahia não mandou nenhuma proposta oficial pelo Scarpa. Falei com o empresário do jogador. O Bahia não mandou nenhuma proposta oficial para o Scarpa. Não teve proposta. Não teve proposta. Então assim, é isso que pesa. O outro nome que eu vou trazer para vocês aqui é o Álvaro Montoro, do Botafogo, 10 milhões de euros. O Botafogo tá vendendo todo mundo, vai negociar Danilo, já negociou Marlon Freitas, Alexander Barbosa, tá indo embora. A grande promessa do Botafogo de 19 anos, acabou de fazer 19 anos agora em abril, é o Álvaro Montoro, argentino, 1,70 m. Tá lá, ó, volverando. Aí o Grupo City vai esperar o quê? Vai esperar o Palmeiras ir lá e comprar, o Flamengo ir lá e comprar. Ah, Jonas, mas eu não sei se ele vai querer vir para o Bahia. O Everton Ribeiro não foi. Jean Lucas não tá, o Cauli não tá, o Alexandre não tá. O Lúcio não veio. O Lúcio tinha propostas do futebol holandês e não veio. Por que o Montoro não queria ou não iria querer? Vai lá, faça a proposta. Então, o que eu digo de se apequenar, meus amigos, é justamente isso. É de que, porra, os caras se apequenam, ele não vai querer. Como é que você não sabe se você nem tentou? Como é que você não sabe se o Scarpa queria ir, né, pro Bahia se tu nem fez uma proposta? Né? Aí tem a questão do Júnior Santos. Teve uma negociação aí com o Júnior Santos, mas o Júnior Santos é um jogador que tá machucado pra caramba. Parece que o Bahia quer esse tipo de jogador problemático. Foi lá e trouxe o João Paulo já machucado. Né? Aí contrata um dinheirão com o Rodrigo Nestor, com o Michel. Jogador que resolve, parece que o Bahia não quer. Jogador que resolve efetivamente, parece que o Bahia não quer. Essa é a pura realidade. Tá bom? Deixa eu ler mais algumas mensagens aqui, meus amigos. Na moral, peço encarecidamente, você que comentou no início do vídeo, comenta agora no final também. É muito importante, tá? O nosso amigo botou aqui, ó. Deixa eu pegar aqui alguém que tem um nome. A Kalenzinha, sem jogador não tem treinador certo. Concordo, o elenco do Bahia é muito fraco, mas quem indicou, Kalen? Quem indicou o Rodrigo Nestor, Michel Araújo foi o Rogério Ceni, tá? Reinaldo Gomes, melhor que ele é qualquer um. Ele não passa de entregador. Cara, a torcida do Bahia tá bem revoltada com o trabalho do Rogério Ceni. João Pedro, ele bota aqui, ó. Enquanto Ceni não é demitido, ele vai escalando o Juba como zagueiro. Isso pra mim foi um grande absurdo. Eu acho que quando ele colocou o Juba de zagueiro, ele deu aquela explicação ali, michuruca, de que não, porque a saída de bola. Então você prefere num jogo que você tem que fazer 3 gols para se classificar, você pegar o cara que tem esse potencial de criar e fazer gols e botar de zagueiro? Eu entenderia em qualquer outro jogo, mas nesse jogo onde você precisaria que o seu poderio ofensivo funcionasse, você coloca o cara de zagueiro? Aí pra mim foi inexplicável, ali pra mim ele pegou assim o contrato dele e rasgou, ou pegou o contrato dele e assinou ali a demissão dele, porque pra mim foi algo surreal e inadmissível. E pior que isso, pior que ele é em volta de cheio de auxiliar, não teve um cara que chegasse assim, professor, a gente tem que ganhar um jogo. Tem certeza que quer botar o Juba na zaga? Pensa direito aí, não teve ninguém para poder fazer isso, inacreditável. Todo mundo sabia que o Bahia estava num patamar completamente distinto do patamar que está hoje. Isso é fato, a gente não tem como a gente discutir isso, né? O Bahia hoje ele está em outro patamar. O Bahia hoje ele só não está na prateleira, com todo o respeito, tá, meus amigos? Hoje o Bahia só não está na prateleira de Flamengo e Palmeiras. Eu acho que na prateleira de baixo ali, entre Flamengo, Bahia, mas quem? Flamengo, aliás, calma aí.
Palmeiras, é porque tá dando, eu não sei se vocês estão ouvindo, tá dando algum retorno aí para vocês? Eu tô ouvindo, não, tá, não é retorno não, eu que tô viajando aqui. Então, meus amigos, vamos continuar, porque eu tava ouvindo um retorno, mas o retorno é lá fora, não é aqui não. Então o Bahia hoje, ele só tá abaixo de Palmeiras e Flamengo, isso para mim é fato. Mas só que você precisa se impor quanto a isso. Você precisa se colocar efetivamente nesse patamar, né, de Bahia e Flamengo. E o Bahia não faz isso. Né? O Bahia, quando enfrenta outras equipes, o Bahia, quando enfrenta equipes como Cruzeiro, São Paulo, Fluminense, meio que se pequena. E aí, cara, você acaba se complicando nas competições, né? Então, eu continuo com o meu discurso. Muita gente vem para mim e fala assim, porra, Jonas, tu falou que o Bahia ia fazer acontecer. Continuo com o meu discurso, mas eu acho que o Bahia que não entendeu o seu real tamanho até agora. Né? Não o Bahia, tá? A instituição, os jogadores que lá estão vestindo. Porque uma coisa que eu sempre falo, e volto a refletir aqui com vocês, esses jogadores, como eu posso dizer, se eles começarem a conquistar muito, veja se eu estou viajando, rapaziada, papo reto. Veja se eu estou viajando, veja se realmente eu tô viajando na paçoca ou se é isso mesmo que eu imagino. Os jogadores do Bahia, eles sabem que o Bahia pode algo mais. Eles sabem disso, que o Bahia pode algo mais. Só que eles não conseguem, vamos dizer assim, eles não conseguem entender que, ou eles têm na mente o seguinte, olha só, se a gente buscar algo mais, se a gente chegar muito aonde o torcedor quer, a gente vai ser cobrado para que todo ano isso aconteça. Então, a sensação que eu tenho é essa, parece loucura, tá? Mas a sensação que eu tenho é essa, que os jogadores, eles estão assim, pô, cara, vamos ficar aqui na tranquilidade. Alguém cobra o Red Bull Bragantino? Papo reto, alguém cobra o Red Bull Bragantino depois de alguma coisa assim? Alguém chega no Red Bull e cobra o Bragantino em alguma coisa? Ninguém cobra o Bragantino em nada. Por quê? Porque o que a torcida do Bragantino quer, a pequenina torcida do Bragantino quer, é se manter na Série A e ponto. A partir do momento que o RB Bragantino ele começar a conquistar título brasileiro, todo mundo vai assim, porra, dá pra chegar, dá pra ir, dá pra brigar, a torcida vai falar assim, calma aí, ano passado vocês foram campeões, agora pô, vocês estão cagando, aí vai começar a cobrança. Eu acho que o grande erro dessa situação aí do Bahia, eu acho que o grande erro foi que o Grupo City ele botou uma régua muito curta, né? Deixa eu ajeitar a câmera aqui, tá muito alta. Pronto, sim. Ele botou uma régua muito curta, o Grupo City, né? Falando que o projeto era a longo prazo. Então, os jogadores, o Rogério Ceni, comissão técnica, a diretoria, eles abraçaram essa ideia de que planejamento é a longo prazo, e o que a gente for fazer agora, dane-se, o que a gente fizer agora, problema, o que a gente fizer agora tá bem feito. Eu acho que foi essa sensação que eles passaram, que eles tiveram, que eles tentaram de alguma forma implementar na cabeça do torcedor. E o torcedor, em algum momento, caindo na pilha, vamos dizer assim, de alguns influenciadores, alguns torcedores acreditaram nisso. Alguns torcedores, de alguma forma, eles trouxeram para eles essa ideia de que, calma, gente, porra, vocês vão ficar cobrando, a gente brigava para não cair até ontem. Eu acho que eu sou um dos poucos que cheguei aqui e falei assim, rapaziada, olha só, não caia nesse discurso. Por quê? Porque o Bahia ele precisa ser considerado antes e depois do Grupo City. O Bahia ele precisa ser avaliado entre antes e depois do Grupo City. A gente não pode pegar o Bahia do Rogério Ceni e comparar ele com o Bahia do João Santana, do Evaristo de Macedo, do Roger Machado. Não pode, pô. Porque nenhum treinador na história do clube teve tantas condições de trabalho como o Rogério Ceni está tendo. Nenhum treinador teve, tá? Então, por isso que eu falo que tem que cobrar sim, tem que cobrar. Eu não tinha pedido até então a demissão do Rogério Ceni, mas eu estou sentindo que o próprio Rogério Ceni entendeu que o trabalho dele não vai mais dar frutos e que ele não vai pedir para ir embora, porque se ele pedir uma demissão, ele perde a multa, apesar de na última coletiva ele ter dito que tá nem aí para multa, não quero saber de multa. Porra, então, para que botou multa, né? Se você não quer multa, para que tu botou multa? Não precisava botar multa, se você não pensa em multa, né? Mas eu também concordo de que o trabalho que a diretoria faz é um trabalho bunda de chuchu, nádega de chuchu, né? Porque os jogadores que deram aí pro Rogério Ceni são jogadores que não vão levar o patamar de nenhum time do futebol brasileiro. Nenhum time do futebol. Eu acho que desse elenco do Bahia hoje, olha bem essa comparação que eu vou fazer. De repente, eu tô sendo duro demais e quero a opinião de vocês. Deixa nos comentários aí, que depois eu vou ler.
esse elenco do Bahia hoje, com a ressalva do Everton Ribeiro, e pensando muito, tá? Pensando muito, porque o Everton Ribeiro não é mais aquele Everton Ribeiro de antes. Eu acho que, com uma boa vontade com o Everton Ribeiro, todos os outros titulares do Bahia não teriam vaga nos times como Flamengo, Palmeiras. São Paulo, eu não sei. São Paulo, acho que sim, até o Caulita lá. No Cruzeiro, quem jogaria? Será que o Everton Ribeiro jogaria? Não sei. Então, assim, o Bahia é um time que eu considero um time relativamente forte, né? Mas não para brigar por títulos relevantes, mas para ficar no bolo. A grande questão, a grande cobrança que eu faço é justamente essa. O Bahia está com dificuldade de ficar no bolo ali. Está com dificuldade de ficar ali no tumulto, ali no bolo. Isso não pode. Né? Mas não tem nenhuma contratação que foi protagonista. E todas as contratações que chegaram, vou falar aqui do Everaldo e do Léo Vieira, foram contratações que eles fizeram na correria, pô. Nós perdemos um atacante, o Ale Rovelista vai vir só no meio do ano. A gente não tem dinheiro, a gente não quer contratar um atacante agora, porque a gente acabou de fechar com o Ale Rovelista, vai vir só no meio do ano. Porra, então vamos trazer o Everaldo. Porque o Everaldo tá uma merda lá no Fluminense, pô. Tá jogando nada, tá sendo extremamente criticado. Eu acho que o Fluminense vai aceitar, sabe? Então, assim, trouxeram atacante para quebrar galho. Porra, irmão, tendo que jogar uma Libertadores, tendo que jogar um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, você traz um cara para quebrar galho, né? Quantas vezes a gente bateu na tecla aqui, precisa de um goleiro, João Paulo... Cara, e trouxeram o João Paulo, porra, foi um dos poucos que eu falei aqui também. É porque eu não vou ter esse trabalho de resgatar o meu vídeo, no qual eu falei, olha só, segundo informações que eu obtive lá do Santos, o João Paulo veio para o Bahia já com um problema. Eu falei isso. E teve gente que falou assim, porra, tu vai ser processado, tu vai receber uma nota oficial, olha o que tá falando, você tem como provar? Uma fonte do Santos me passou isso. João Paulo já chegou no Bahia com problema. Com problema. Cara, tá errado. Tá errado, ele não chegou com problema, ele tá jogando, tu olha ele jogando, tu acha que ele tá fisicamente são, tu acha que ele tá bem, tu acha que ele tá, né, um cara apto fisicamente? Não tá, gente. Não tá. Não tá. Meus amigos, obrigado, deixe seu like, inscreva-se amanhã de manhã, tem conteúdo aqui no canal, 8h30 da manhã, tá? Tem conteúdo aqui no canal, é muito importante pra gente a sua participação, comenta aqui no vídeo, compartilha, deixa o seu like, hypa o vídeo, quando você for comentar, tem hypar o vídeo, é muito importante, quando a gente chegar a mais de 20 mil hypes, né, que é fácil, a cada hype, eu acho que são 9 ou são 10 pontos, você coloca o nosso vídeo mais bem colocado. Tá bom? Então, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, um forte abraço para você, saudações, tamo junto, valeu!